Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, gostaria de deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, sempre acesse lá a nossa área educacional, você encontra o nosso curso online de fundos imobiliários, que já está na sua 4ª edição. Bom, os nossos convidados de hoje são o Alexandre Rodrigues e a Bárbara Lombardi, que são da equipe de gestão da Rio Bravo Investimentos. E agora, nessa primeira parte, eu converso com o Alexandre Rodrigues. Tudo certo, Alexandre? Tudo bem, Otuki? Sempre um prazer aqui participar do programa. Muito obrigado pelo convite. Então tá certo, Alexandre. A gente que agradece mais uma participação aqui da Rio Bravo e também do Alexandre. E nessa primeira parte então, da entrevista, a gente vai falar sobre o Rio Bravo Renda Corporativa, né, que opera sob o código RCRB11. E depois, na segunda parte, eu vou chamar aqui a Bárbara, e ela vai falar então do Rio Bravo Renda Varejo, que opera então sob o código RBVA11. Bom, Alexandre, tenho acompanhado até os últimos fatos relevantes do fundo. Até o último fato me chamou bastante atenção, que vocês citam ali a origem, né, do fundo, que começou lá com o JK Financial Center como gestão passiva. Então, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência como é que foi a origem então, desse fundo e essa evolução. Legal, Otuki. Realmente, a história desse fundo é muito curiosa e também tem um link muito interessante com a última transação que a gente fez, né? Mas esse fundo, quando ele foi constituído, né? Ele foi constituído com o nome de Fundo Financial Center de Investimento Imobiliário, né? Na época, ele tinha o único objetivo de investir em lajes corporativas do JK Financial Center, que foi um ativo que foi incorporado pela Cirela na época. Isso, estou falando no começo dos anos 2000, e que foi um dos primeiros fundos imobiliários assim distribuídos ao mercado, e como muitos dos fundos daquela época, era um fundo monoativo, né? Naquela época, a gente ainda não tinha muitos fundos de gestão ativa. Esse fundo não foi constituído na Rio Bravo, né? Foi com uma outra administradora, e a Rio Bravo assumiu a administração e a gestão desse fundo em 2009, quando a gente, então, decidiu propor para os investidores do fundo naquele momento, que o fundo se transformasse num fundo de gestão ativa. Então foi uma decisão pioneira, né, naquele momento, que a gente conseguiu aprovar com mais de 50% dos investidores, e desde então o Rio Bravo, o fundo mudou de nome, se transformou Rio Bravo Renda Corporativa, e começou então a comprar lajes em prédios, sempre bem localizados, né, com alguns drivers que mantêm a nossa política de investimento até hoje, que são buscar ativos em localizações premium de São Paulo, que tenham excelentes inquilinos e que a gente consiga gerar valor ao longo do tempo, né? Então a gente foi comprando ativos ao longo, desde enfim que a gente transformou o fundo em fundo de gestão ativa, a gente foi fazendo emissões de cotas que eram pequenas, né, para o mercado hoje, mas que eram o que o mercado sustentava naquela época, emissões de 30, 50, 80 milhões. Fomos crescendo o fundo, né, ao longo do tempo. Em algum momento, o fundo também foi ganhando mais escala e mais tamanho. Começamos a fazer emissões maiores, emissões de 140, 120 milhões. O fundo hoje está chegando aí a mais de 800 milhões em ativos corporativos aqui em São Paulo. E, enfim, dado que a gente começou a ter essa mais tamanho e mais escala, a gente também teve uma mudança, né, uma pequena mudança na nossa estratégia de investimento, né? Então o fundo nasceu para comprar lajes, né, picadas em prédios, só que à medida que a gente foi ganhando mais escala, foi começando também a fazer sentido a gente ter participações majoritárias nos prédios, né, e a gente começar a ter uma influência maior nos condomínios, o que na nossa visão é muito importante aqui para a gente conseguir gerar valor de longo prazo. Então, resumidamente, essa é um pouco a história do fundo, né? Ele nasceu realmente como um monoativo, transformamos o fundo em gestão ativa e conseguimos crescer ele bastante ao longo do tempo, com aquisições de ativos sempre bem localizados, primordialmente aqui em São Paulo, tem uma participação pequena também do Rio, mas primordialmente em localizações premium aqui de São Paulo. Interessante, ele pegou todo o histórico do mercado de fundos imobiliários, né? Tipo, no início, como você falou, grande parte era gestão passiva, os monoativos,
muitos deles hoje já até foram incorporados ou modificados, como é o caso do Rio Bravo Renda Corporativa agora, e depois passou foi início, então, também em 2009, já faz bastante tempo, né? Enfim, mas foi iniciar esse processo que seria hoje a nossa indústria, que é essa lógica de ter fundos maiores, mas naquela época, como você falou, então, não tinha ofertas tão volumosas e essa concepção que a gente vai falar agora até na segunda pergunta, de ter realmente uma participação mais majoritária nesses edifícios. Então, agora é exatamente o que está sendo realizado. Vocês estão fazendo, até nos últimos meses, pelo que eu estou acompanhando os fatos relevantes, uma reciclagem desse portfólio, se desfazendo de participações minoritárias, né, de pequenas lajes, até um outro entrevistado nosso que um gestor brincou que ele fala que nem o gestor não de um fundo de laje corporativo, mas de edifícios corporativos, que ele via também como algo bastante importante. Vejo que também vocês estão com esse foco. Então, a minha pergunta é exatamente se o que foi feito nessa reciclagem agora, e se realmente o objetivo agora, daqui para frente, realmente ter esse foco majoritário nas participações nos edifícios. Perfeito. Essa foi uma estratégia que foi possível para o mercado da época, né? Naquela época a gente tinha 10 mil investidores de fundos imobiliários no mercado inteiro, né? Hoje a gente tem na casa de 1,5 milhão de investidores, o mercado cresceu, se desenvolveu bastante e foi permitindo estratégias de consolidação, né? Que foi um pouco o que foi acontecendo aqui no Rio Bravo Renda Corporativa. Então, à medida que o fundo foi crescendo, a gente foi aumentando participações em alguns prédios que a gente conseguiu e que a gente acredita na valorização no longo prazo. É o caso, por exemplo, do edifício Girassol, que fica na Vila Madalena, é o caso do edifício Parque Cultural Paulista, que fica na Paulista, é o caso do JK Financial Center, que foi a nossa última aquisição. Então, a nossa ideia é realmente aumentar essa participação nos prédios. O porquê que isso é importante e enfim, o porquê que a gente acha que isso é um diferencial de rentabilidade de longo prazo. Primeiro, porque você consegue manter o edifício sempre muito bem atualizado e consegue, enfim, aprovar os investimentos em assembleia que são necessários e que os inquilinos, o perfil de inquilino muda ao longo do tempo. De repente, o inquilino tem uma demanda por um prédio que tem especificações A, de repente ele quer um prédio com especificações B, C, isso vai mudando. Então, a gente recentemente tem visto cada vez mais essa demanda de inquilinos por prédios sustentáveis, então certificações LEED, por exemplo, foram ficando mais importantes. E quando você tem a maioria no condomínio, você consegue adequar o prédio para as demandas do mercado que estão acontecendo naquele momento. Você não depende de aprovação e do fluxo de caixa e do bolso de outros sócios para fazer isso. Você consegue fazer de forma individual e manter o prédio sempre muito bem atualizado. Um segundo ponto, que é tão importante quanto, tem a ver com a concorrência interna, né? Então, nos momentos em que o mercado está bom e que os prédios estão com baixa vacância, vai tudo bem, né? Você consegue ter uma laje, consegue performar muito bem. Mas, nos momentos em que o mercado fica mais difícil e que você começa a ter mais vacância dentro dos prédios, começa a haver claramente, né, obviamente, uma concorrência interna de preços, né? Então, se o inquilino busca um andar em um prédio e você tem 3 andares vagos, o inquilino vai bater em cada um e vai ver quem que faz o menor preço, né? Isso acaba gerando uma guerra de preços que reduz os preços no longo prazo, dificulta você conseguir fazer revisionais com seus atuais inquilinos e dificulta o prédio conseguir pegar preço, né? Então a gente acredita que quanto maior a nossa participação no prédio, maior a possibilidade da gente conseguir controlar a oferta naquele prédio específico, pelo menos, e melhor consegue ser os preços de locação ao longo do tempo, maior aumenta o nosso poder de barganha para conseguir preços melhores ao longo do tempo. Então essa é uma estratégia que a gente vem adotando desde os últimos 3 anos. Então, desses prédios que eu comentei que a gente aumentou a participação, também teve prédios que a gente decidiu sair, né? A gente vendeu todos os prédios com lucro, a gente vendeu todos os prédios com retornos acima do CDI, do IFIX e do Ibovespa no mesmo período, né? E fomos vendendo esses prédios também ao longo do tempo. Vendemos a nossa participação no Setenco Plaza, vendemos a nossa participação
no Parque Paulista, enfim, vendemos a nossa participação no New Centro, também é outro prédio no Itaim, e a gente foi aos poucos remodelando aqui a estratégia, e hoje a gente consegue ter, enfim, uma participação relevante em cada um dos prédios, os 5 mil metros pelo menos em cada um, conseguimos ter um controle relativamente alto nas assembleias, somos o maior ou segundo maior proprietário dentro dos edifícios, e isso permite, enfim, aplicar essa gestão e essa disciplina de gestão que eu comentei agora há pouco. Então, num prazo mais longo, realmente ser majoritário acaba fazendo a diferença, até dentro da experiência já tem já de um prazo longo com esse fundo. E como é que é esse bastidor aí com vocês que, por exemplo, tinham participações minoritárias, como essas que você citou, vocês chegaram a participar assim, de reuniões, no sentido assim, que vocês fizeram alguma proposta, é necessário fazer alguma reforma tal, e causou, tipo, conflitos ali com os demais proprietários? Como é que é esse bastidor aí do dia a dia? Isso é comum, principalmente num prédio que é muito pulverizado, né? Então, prédios que tem muitos proprietários, é comum que cada um tenha uma necessidade de caixa. Então, vai ter um que vai ter uma disposição maior para investir, outro que vai ter uma disposição menor. Então, nem sempre essas assembleias de condomínio de proprietários são assembleias onde há unanimidade. É normal que existam discussões, que existam, enfim, players com diferentes cabeças, estratégias. Então é natural, né? Mas o nosso objetivo aqui, como gestores do Rio Bravo Renda Corporativa, é sempre manter os nossos prédios bem atualizados à demanda dos inquilinos naquele momento, né? Enfim, a gente precisa ter os prédios atraentes para os inquilinos, né? Mas que estejam alugados ou não, mas ele precisa ter demanda, porque isso vai fazer com que você tenha uma liquidez alta, então se você perder um inquilino, você consegue colocar ali rápido, isso vai fazer com que você consiga pegar mais preço, porque se o inquilino sabe que tem gente na fila de espera para entrar, ele acaba ficando exposto a pagar mais. Então, nossos prédios têm que ser sempre muito bem demandados. É isso que a gente leva em consideração. Enfim, dentro das assembleias, nem sempre isso é possível, né? Num prédio muito pulverizado. Faz parte de conviver com outros sócios com cabeças diferentes da nossa. Né? E a gente não está querendo dizer também que a gente está certo, né? Sempre vai ter cada um com a sua cabeça, priorizando os seus objetivos, mas o nosso objetivo aqui é esse, o nosso papel como gestor é brigar, enfim, para que os nossos prédios estejam sempre bem atualizados. E também isso atrapalha o processo de aquisição, por exemplo, se vocês estão prospectando os edifícios e você quer ter uma participação majoritária ou muito próxima da majoritária, acaba tendo muitos proprietários pulverizados, e aí você tem que fechar negócio com muita gente. Isso é um problema também para o gestor? Sim, isso é um desafio, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, é um desafio que dá para ser superado também, tá? O Parque Cultural Paulista acho que é um bom exemplo. A gente comprou 2 lajes em 2016, então éramos minoritários no prédio. Em 2019 conseguimos comprar mais 2 lajes e meia, ficamos com 4 andares e meio no prédio, e hoje já somos o maior proprietário, né? Então isso faz diferença, né? No longo prazo a gente ter essa participação maior. Hoje a gente já não olharia comprar mais só 2 lajes e ficar minoritário. Hoje o fundo já está com uma escala maior e a gente já consegue colocar, uma expertise, né, maior nos nossos empreendimentos, e a gente consegue entrar nos prédios onde a gente tem participação, ou nos prédios onde a gente consegue ter uma participação minimamente relevante, né? Esse é nosso objetivo aqui. Não, interessante. E já entrando nesse último fato relevante, né, do JK Financial Center, achei que vocês prepararam um material bem interessante, bem explicativo para o investidor. E ali tem uma operação de alavancagem, né, na ordem de 100 milhões, vocês deram um sinal aí, acho que em torno de 24 milhões, e o saldo ainda de 100 milhões, né, para fechar a operação. Eu queria que você explicasse essa operação de alavancagem, e se ela foi feita porque realmente seria agora muito difícil com essa janela de mercado tão adversa assim, você fazer uma nova emissão para poder honrar esse compromisso de 100 milhões. Perfeito. Então, a saída da securitização, né, e do CRI que a gente fez para poder comprar esse imóvel foi, claro, pensando no momento mais adverso do mercado, numa cota que está bem descontada, né? Então, assim, a gente achou que era mais vantajoso a gente captar esse dinheiro via dívida do que via equity, né? Do que via emissão de cotas. E foi um dos motivos que levou a gente a fazer isso.
Então, essa estruturação teve esse objetivo. Os 24 milhões, né, que a gente pagou em equity veio da venda de um dos ativos que a gente fez no semestre, que foi o Setenco Plaza, e o restante a gente fez uma captação via dívida, e que, enfim, permitiu a gente concluir essa aquisição. Um dos desafios, né, que a gente, como gestor de fundos imobiliários, a gente tem nesses momentos de mercado é que nesse momento onde costumam aparecer oportunidades, é quando o mercado fica mais escasso para captação. Então, essa foi uma forma da gente aproveitar uma oportunidade, né? A gente acredita realmente que conseguiu comprar esse prédio em um preço que seria abaixo do custo de reposição dele. O que eu quero dizer com isso? Se uma incorporadora ou um investidor quiser construir um prédio igualzinho o JK Financial Center hoje, ele vai gastar pelo menos 20% a mais do que o que a gente comprou, do preço que a gente pagou. Então a gente está comprando, na nossa visão, com desconto. É uma oportunidade que a gente achava que não poderia deixar passar, ainda mais porque a gente já tinha 6 andares no prédio, e surgiu a oportunidade de comprar mais 5 andares no prédio, né? Então, era a oportunidade nossa de ser majoritário no edifício, de ficar com uma participação relevante e de comprar num preço abaixo do que seria o custo de reposição. Então, na nossa visão, fez sentido emitir essa dívida, né, para fazer essa aquisição. A dívida, ela não é muito representativa do patrimônio do Rio Bravo Renda Corporativa, então ela representa 13%, 14% do nosso PL. Então é um patamar de dívida que a gente considera também muito confortável. O fundo não ficou muito alavancado por conta dessa aquisição. Então está dentro de parâmetros que a gente achou que fez muito sentido fazer essa alavancagem para fazer a aquisição. Eu vi ali que tem uma carência de 24 meses, que daí, de repente, daqui 24 meses você tem uma janela, você tem a opção, se caso tenha uma janela atrativa, se realmente emitir, ou se não, enfim, aí vai acabar impactando depois na questão dos dividendos, aí como é que fica? Exato. Então a gente tem realmente uma necessidade de caixa, né? Depois de 24 meses, né? Ou seja, não temos necessidade de caixa em 2022, isso acontece só no final de 23, e é uma necessidade de caixa baixa, que é, enfim, em torno aí de 10 milhões de reais por ano, mais ou menos, tá? Que a gente precisa fazer eventualmente fazer em emissões de cotas para pagar a alavancagem. Então, está, de novo, num patamar muito confortável para um fundo que tem 800 milhões aí de patrimônio. Dá para a gente fazer isso ou via uma nova securitização ou via venda de ativos, né? Também é possível a gente pagar essa alavancagem vendendo alguns dos ativos que a gente tem no portfólio. E, de novo, desde que essas vendas tragam um retorno interessante para o investidor, que foi o que a gente fez com todas as vendas que a gente fez aqui, retornos acima de IFIX, de Ibovespa e de CDI no mesmo período, e de ativos que já não eram mais estratégicos para a gente, né? Então, a gente ainda tem alguns poucos ativos na carteira que caberiam, né, alguma venda, e, enfim, existe assim essa possibilidade da gente continuar reciclando o portfólio, também, enfim, com a possibilidade de pagar a alavancagem com essa reciclagem, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem aqui, sim. Interessante. E você tocou num ponto também que acho que é interessante agora, como você falou, quer dizer, quando o mercado agora ele entrou numa fase desafiadora no mercado corporativo, mesmo olhando para as regiões até mais nobres aí do mercado corporativo de São Paulo. Então, nesse momento, vocês conseguem enxergar, vocês que estão aí na ponta, prospectando, que realmente tem oportunidades interessantes dos fundos adquirirem imóveis que, de repente, numa situação como era em 2019, seria muito difícil acontecer, enfim, aí acaba tendo esse casamento também que você não consegue captar dinheiro no mercado, e esse realmente é o grande desafio do gestor? Sim, sem dúvida. Nesse momento de mercado em que os investidores ficam mais céticos, né, com o produto, com edifícios corporativos, é onde acaba surgindo as melhores oportunidades, né, onde a gente consegue aproveitar boas oportunidades no mercado. Então, sim, respondendo a pergunta de forma bem direta, a gente acha que esse momento é um bom momento para se aproveitar, para aumentar o portfólio e continuar criando um portfólio de qualidade, com bons ativos, com bons inquilinos, que possam trazer um bom retorno de longo prazo para os nossos investidores.
Então, assim, o mercado corporativo acabou sofrendo bastante por conta muito de uma narrativa de home office, escritórios vão ser mais importantes, vão ser menos importantes. A gente está vendo isso aqui de forma bastante prática, a gente tem imóveis vagos, então a gente negocia aluguéis, a gente fala com prospect, a gente já está vendo uma melhora significativa no mercado, já com, enfim, empresas cada vez mais procurando por escritórios corporativos. A gente acredita que sim, esse trabalho híbrido trouxe já algum impacto em termos de vacância para algumas regiões, mas, claro, algumas regiões vão sofrer mais do que outras. A região da JK, por exemplo, onde a gente comprou esse ativo, já tem uma vacância de 8%. Faria Lima e JK, a gente tem falado com as consultorias, assim, falta muito pouco para praticamente zerar a vacância, né? Está tendo demanda, as empresas estão buscando, e já vai faltar espaço muito em breve, né, nessas regiões. A região da Vila Olímpia e da Paulista ainda tem alguma vacância um pouco mais elevada, mas são as próximas regiões que naturalmente vão encher, né? E que naturalmente vão trazer demanda à medida que a JK e a Faria Lima já estiverem com uma vacância muito baixa, como já está chegando a hora, né? Então a gente continua assim, otimista, pensando no longo prazo, né? Pensando daqui a 5, 10 anos nos ativos que a gente tem hoje, a gente é bem otimista de conseguir retornos significativos nos ativos que estão no portfólio, principalmente considerando o preço da cota hoje, né? O nosso fundo é negociado na casa de R$12 mil no metro, o que é muito abaixo do que seria o custo de reposição desses ativos, né? Ou seja, para alguém ir lá e construir ativos iguais aos nossos, ele certamente vai gastar mais dinheiro do que a cota negociada no mercado secundário. Então, isso certamente abre oportunidades para comprar um tijolo barato e ter uma valorização de longo prazo. E é isso que a gente está buscando aqui também como gestores no mercado, nos ativos reais, né? Estamos buscando ativos bons para melhorar a qualidade, né? Já chegamos num nível de alavancagem aqui que também a gente acha que está suficiente para o fundo, né? A gente também não quer aumentar demais a alavancagem do fundo, mas dentro dos limites que a gente tem hoje, a gente acha que o portfólio do fundo conseguiu ficar muito melhor com essa aquisição. Como você comentou e está bem descrito lá no fato relevante, realmente essa região do JK Financial Center tem um histórico de preço de locação que vocês colocaram, questão de vacância também, enfim, e essa questão do custo de reposição que acho que está sendo muito citado aí pelos gestores, né? Então agora, por exemplo, você tem essa possibilidade, né, de repente alguns players que não venderiam os seus imóveis abrindo um pouco mais na negociação, e você tem então essa possibilidade, né, de comprar o metro quadrado aí com preço atrativo, né? Enfim, não sei se você pode falar de alguns números aí que vocês colocaram aí na... Exatamente, Otuque. Então, acho que posso até abrir aqui o fato relevante, acho que tem alguns números que são interessantes mesmo de mostrar, tá? Eu vou abrir aqui o que a gente tem no fato relevante. Então, assim, o JK Financial Center, assim, acho que vale falar, é um prédio que já pegou, né? A gente já teve preços de locação acima de R$200 o metro quadrado de área BOMA, ou seja, os preços de hoje eles estão depreciados, né? Considerando os preços históricos. A vacância na região é de 8%, ou seja, já estamos começando a falar de uma vacância baixa para a região, e o preço pedido da região já está em 187. Hoje, o que a gente tem de preço lá no prédio está na casa dos R$120, ou seja, a gente acredita aqui que essa mudança de poder de barganha, né, que começa a vir para os proprietários, sai dos inquilinos e vem para os proprietários, vai permitir um aumento de preço significativo à medida que a vacância na região também começa a ficar muito baixa, né? E uma prova aqui da liquidez do imóvel é um pouco o que a gente fala nesse slide aqui. Olha só, o imóvel, das vezes que ele teve vacância, ele teve uma absorção muito rápida, né? A gente conseguiu recolocar aqui esses imóveis no mercado para novos inquilinos, bons inquilinos também, de uma maneira muito ágil. Isso prova aqui a liquidez que esse ativo tem ao longo do tempo. E aqui também um pouco do custo de reposição, né? Então, aqui a gente pegou dados de transações reais, né, de terrenos na região, que variam aqui de 5.500 a 8.500 reais o metro quadrado de ABL, né, mais o CEPAC já ajustado ao zoneamento da região,
mais uma estimativa de custo de construção e uma margem da incorporadora, porque, claro, também ninguém vai construir tudo isso de graça, né? Quem for construir isso tem que ser pensando numa margem de lucro. A gente vai chegar aqui num custo de reposição entre 30 e 38 mil reais o metro. Então, a gente realmente acredita aqui que estamos pagando um preço que nos permite, trazer um retorno de longo prazo sustentável aí para os investidores. Vocês compraram, tipo, o custo de reposição é aproximadamente 30 mil reais e vocês compraram agora por 25.500. 25.500, né? E o que, se você pegar na média, então esse cálculo vocês devem ter, né? Tipo, do metro quadrado, pegando todo o portfólio do fundo, aí pega o metro quadrado do que está no preço de tela, você falou que então que é em torno de 12 mil metros quadrados. Em torno de 12 mil metros quadrados. Então, realmente, a gente acha que tem uma boa oportunidade aqui, né? A gente acha que o mercado corporativo acabou ficando um pouco... o mercado acabou tendo um certo ceticismo em relação ao mercado corporativo, mas quando a gente olha em regiões premium, onde o Rio Bravo Renda Corporativa investe, a gente está vendo, sim, uma demanda crescendo, vacância reduzindo, preços de locação subindo, a gente está vendo realmente o mercado melhorar bastante. É isso que eu te perguntar aqui, você tem, pelo que eu vi até no último relatório de vocês, você pegar toda a BL, né, tipo, 56%, então 56% do fundo, lá, pegando pela BL, é Paulista, Itaim e Vila Olímpia, que são regiões nobres, e o fundo está negociando aí com 27% de desconto, né, sobre o valor de patrimônio. Então, realmente, o mercado, não só o fundo da Rio Bravo, tem outros exemplos também no mercado que a gente pode afirmar que o mercado meio que penalizou de uma forma até excessiva. Não sei se você acha que isso é fruto desse ambiente macro que está prevalecendo na tomada de decisão de investidor em relação aos fundamentos mais micro do mercado corporativo? Perfeito. Eu acho que os fundos imobiliários, de forma geral, eles sofreram por conta de uma migração de recursos, né, que acabaram saindo de ativos de risco para ativos de menor risco por conta de um aumento de taxa de juros. Os corporativos também sofreram dobrado, porque houve um ceticismo do mercado em relação às lajes corporativas. Então, os maiores descontos, né, hoje no IFIX são de fundos corporativos. Agora, o que é importante dizer? Esse ceticismo que o mercado tem em relação aos corporativos, a gente não está vendo realmente, em termos de demanda de locação, de visitas. A gente até escreveu isso no relatório, a gente está vendo cada vez mais visitas, cada vez mais empresas procurando espaço. Uma coisa que é verdade, muitas empresas, a maioria das empresas, na verdade, está buscando remodelar o seu escritório, né? Às vezes seja até para diminuir, mas essas empresas vão buscar áreas em regiões nobres, né? Então vai existir um flight to quality, já está existindo isso e trazendo demanda para as regiões mais nobres, e isso tem feito com que o preço dessas regiões tenha subido ao longo do tempo. A gente também não acredita, né, nesse trabalho home office para sempre. A gente acredita que a importância da interação humana, da cultura, tudo isso exige algum tipo de presença humana. Algumas empresas vão usar mais, outras menos, mas algum tipo de presença humana é importante. Tanto que, se você pegar as principais empresas de tecnologia, e a gente até fez um estudo sobre isso, né? A gente, enfim, olhou aqui, por exemplo, as FANGs, né? Que é a Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, né? As principais empresas de tecnologia do mundo, todas elas aumentaram os seus espaços de escritórios corporativos desde que a pandemia começou. E isso tem uma sinalização muito importante, que é o seguinte: as empresas que mais entendem de tecnologia estão apostando nos espaços físicos, estão apostando, enfim, na interação humana, nessa relação que as pessoas têm dentro do escritório. Então é muito difícil pensar que isso vai se perder, né? Essa relação humana vai continuar sendo importante dentro do escritório, e os escritórios que estão bem localizados, que têm boas especificações técnicas, certamente vão conseguir se beneficiar mais que os outros também. Bom, interessante. Uma pergunta, Tuki, eu parei aqui a apresentação já? Desculpa, até, na verdade, a gente não conseguiu visualizar. Não conseguiu? Aqui. Pô, então... eu até achei que você estava falando com base no que você estava lendo, mas não tem problema, porque... Eu achei que tivesse plotado aqui a apresentação. Não, mas... a audiência, de qualquer forma, a audiência que quiser ter acesso a essa apresentação, é só entrar no Clube FI, né, coloca lá Rio Bravo Renda Corporativa, o código do fundo, vai na área de comunicados, pega lá o último fato relevante
faz o download lá, vai ter acesso a todas essas informações que o Alexandre comentou. De qualquer forma, você citou os números, então tá tranquilo. Legal, obrigado, Tuque, valeu. E Alexandre, antes de chamar aqui a Bárbara, né, falar do Rio Bravo Renda Varejo, então eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente encerrar aqui nessa primeira parte da nossa entrevista com a Rio Bravo. Legal, não, primeiro agradecer, né? Acho sempre importante a gente ter essa relação com os investidores, com os assinantes aqui do Clube FI. Para a gente é um prazer estar aqui, enfim, poder explicar um pouco, abrir a cozinha, explicar um pouco da nossa estratégia, da nossa execução aqui, do que a gente vem fazendo em termos de estratégia no Rio Bravo ainda corporativa. E estamos sempre à disposição aqui, Otuque. Muito obrigado aí pela conversa. Legal, Alexandre. Então agora eu converso nessa segunda parte da nossa entrevista com a equipe de gestão da Rio Bravo. Eu converso aqui com a Bárbara Lombardi, que também já esteve presente aqui no nosso programa. Ela que é responsável direta pelo fundo Rio Bravo Renda Varejo, opera sob o código RBVA 11. E ela vai falar aqui de uma questão importante agora, para os cotistas do fundo, para o mercado de forma geral, que é em relação aí à quarta emissão de cotas. Então, tudo certo aí, Bárbara? Tudo bem, Thiago. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, vamos lá. Sobre a quarta emissão de cotas, a gente lançou essa oferta num momento turbulento de mercado para ativos de risco no geral, né? Não só aqui para o RBVA. A gente optou por cancelar essa oferta. A gente teve uma baixa adesão, tá, no direito de preferência. Apesar da oferta estar muito próxima aqui do valor de mercado e ter um racional financeiro muito accretive para o investidor, a gente opta por tirar ela de mercado neste momento, dado que o primeiro ativo do pipeline a gente consegue comprar raspando o tacho de caixa, né, com o dinheiro que a gente já tem aqui de reciclagem dos imóveis, de agência, e a gente volta ao mercado, então, num momento um pouco menos turbulento. Qual que é o racional da emissão e qual que é o racional sempre que a gente opera aqui no Rio Bravo Renda Varejo? Nós temos, Thiago, aqui no fundo, uma situação bastante atípica de mercado, que são os contratos atípicos que repuseram o IGPM dos últimos 9 anos, né, em torno da última década aqui, que foi um IGPM bem explosivo, e que deixaram esses contratos acima do valor de mercado. Não à toa, o fundo hoje tem um ROIC para o book de agências, sendo um pouco mais didática aqui, né? Ele gera um retorno sobre o capital investido em agências muito mais alto do que a avaliação de mercado hoje para esses ativos. O que eu quero dizer, traduzindo um pouco mais? Tem agência que está alocada hoje a R$200 o metro, que o valor justo é R$60 o metro, tá? Nós acreditamos que, uma vez que nós conseguirmos efetivar a renovação dos contratos, que é a nossa grande meta aqui na gestão, né, renovar os contratos, especialmente da Caixa Econômica, dado que o Santander já teve aqui um desfecho que já está posto, né, já está determinado. Qual que é a nossa intenção? Dado que nós aqui do time de gestão temos a informação do volume de rendimento que daria o fundo após a renovação desses contratos, o nosso racional é comprar imóveis hoje ou fazer emissões hoje que acresçam um dividendo a esse montante avaliado a valor de mercado, porque o valor atual ele é fruto da reposição de IGPM, ele não se refere propriamente ao valor justo dos ativos ou o valor que os cotistas vão perceber no seu dividendo mensal após o término do contrato atípico, tá? Então, o nosso racional de geração de valor é sempre esse, acrescer dividendo, engordar o dividendo após o término aqui dos contratos atípicos, de forma que a gente não crie dentes muito acentuados de dividendo, muito alto para muito baixo. A gente viu agora a mercado fundos que estão atravessando esse momento de término dos contratos atípicos, e nós percebemos o quanto eles foram punidos a valor de mercado por conta da pura queda de dividendo mensal. Então, o racional do RBVA, que se propôs a fazer uma gestão ativa,
aqui do fundo, né, e não só de ficar com o mesmo portfólio, etc., que se propôs a fazer uma gestão ativa, e gradativamente, esse movimento não é de um dia para o outro, né, fazendo pequenos movimentos que vão acrescendo esse dividendo lá para frente, de forma, inclusive, a aumentar o fluxo de caixa do fundo ao longo do tempo e, consequentemente, o preço atual do produto, tá? Então, esse é o nosso racional aqui para fazer emissão, para comprar ativo, para todas as nossas decisões são orientadas a isso, mas, infelizmente, estamos aqui num momento de mercado um pouco menos vantajoso para a Avenida via mercado de capitais, e a gente continua nesse momento via reciclagem de ativo. Então, até para a nossa audiência entender, esse fundo ele iniciou lá com agências Caixa, que a Rio Bravo já tinha essa concepção de, como a Rio Bravo vem fazendo com outros fundos, de criar um fundo de gestão ativa, uma visão mais moderna, quer dizer, não ser agência, mas um varejo de rua, um renda urbana, que a gente está comentando agora. E depois ele incorporou também o antigo fundo Santander Agências. Aí, como você falou, a percepção de vocês é que haja uma renovação com Caixa Econômica, e o Santander, até para retomar, houve um conflito ali no momento que eles queriam reduzir o aluguel e tudo mais, e aí o Santander já indicou, né, naquele momento, que vai entregar grande parte dos imóveis, ou eles vão ainda ficar com alguma agência? Na verdade, eles entregam 30% da ABL e renovaram 70% da ABL, tá? Então, a grande parte eles ficam nos imóveis ainda, e a gente já tem um piso de preço pré-determinado no acordo para o valor dos aluguéis após o término do atípico que está sendo cumprido. Então, Bárbara, até uma questão que é interessante, né, que esses fundos são fundos já antigos, esses de agências, e naquela época, então, era uma outra realidade do mercado imobiliário para esse tipo de imóvel. Então, o contrato já começou com o preço de locação no mercado bem aquecido, e aí, como você falou, ainda foi tendo o IGPM ao longo do tempo, e o IGPM realmente foi bem elevado nesse período, o que hoje não é mais parte da realidade do que é a alocação desses imóveis, o metro quadrado. Então, o investidor tem que ter essa consciência aí que logo mais vai ter esse ajuste aí, que vocês estão buscando, então, essa reciclagem e amenizando esses possíveis impactos maiores aí na distribuição de dividendos, né? Sim, perfeitamente. Até qualificando um pouco mais isso, né, essa reposição monetária teórica do IGPM nos últimos tempos, para o mercado imobiliário, ela atuou mais como um reajuste real do que uma reposição monetária, né? Então, assim, criou um desajuste do mercado do que são os aluguéis repondo o IGPM para o valor de mercado justo daqueles imóveis, se eles fossem locados hoje, né? Que no final das contas deveria ser ali o que a inflação base repõe de valor dos ativos, e que não foi nos últimos anos por conta dessa escalada de IGPM. Então, esse é um ponto. O outro ponto importante aqui é que, numa negociação, a gente tem que procurar ter o máximo de poder de barganha com os inquilinos, né? Então, o proprietário ele tem que buscar estar numa posição de ter poder de negociação. Não à toa, por exemplo, as estratégias de properties que detêm a maior parte do edifício, elas têm maior poder de barganha de negociação, porque não tem ninguém para flexibilizar o preço na laje de baixo ou na laje de cima, né? Aqui para o varejo não é tão diferente disso. Se a gente tiver todo o fundo concentrado em um só locatário, ou a maior parte da receita vinda de um só locatário, o quanto ele consegue nos pressionar em termos de preço é mais sério, porque toda a minha receita está concentrada nesse inquilino. Se ele ameaçar sair, a gente perde 100% da receita. Quanto mais a gente for dissolvendo o portfólio de agências do RBVA com novos ativos de varejo, com mais poder de barganha, a gente chega nas negociações com os bancos, tanto das do ano que vem, quanto das que forem ocorrer nos próximos anos, de forma que a gente consiga entrar na mesa com mais força e consiga extrair o máximo de dividendo aqui para o cotista,
tá? Então, assim, acho que é uma análise sofisticada que precisa ser feita do ponto de vista de novas aquisições, novas emissões, porque existem muitos pontos que precisam ser contemplados na análise, que vão trazer vantagens ou desvantagens para o fundo daqui para frente, tá? Nesse reposicionamento e nesse momento de turnaround que nós estamos. Vocês colocaram muito bem nesse material até da quarta emissão, né, de cotas, né, essa estratégia. E então, como boa parte, como você comentou, né, a Caixa Santander vai ser renovada, então não daria para fazer essa estratégia de você vender esses imóveis ou troca de locatários, né, que não sejam um banco, né, Caixa e Santander no caso de vocês. Então, vocês realmente têm que aumentar o patrimônio para ir aos poucos diluindo o peso das agências bancárias na receita do RBVA, né? Então, na verdade, a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode ir vendendo os ativos, tanto locados quanto... bom, a gente não tem nada vago hoje, né? Mas, assim, pode ser tanto ativo locado, renovado, quanto não renovado. Então, a gente pode ir vendendo, tanto com atípico terminando agora, quanto mais para frente. E, em paralelo a isso, outra avenida para ir dissolvendo é o acesso ao mercado de capitais. Então, tem que ser estratégias concomitantes e não concorrentes, tá? Algo importante aqui de falar é que uma boa negociação de agência, dado que a gente acessa um bolso que não é o investidor de grandes imóveis que a gente está acostumado a ver no mercado imobiliário, né? Então, vamos de novo passar lá para as lajes corporativas, né? Os players que movimentam as lajes corporativas em São Paulo são big players, são grandes proprietários de imóveis, né? Para o varejo ou para as agências bancárias, essa realidade não é a mesma. Então, quem negocia esse tipo de imóvel, a gente está falando aqui de uma média de ticket, tá? Da casa dos 8 milhões de reais para a Caixa Econômica, são proprietários muito menores, patrimonialistas, que têm ali imóveis em um determinado raio de atuação e que gostam de ter presença crítica naquele local, ou que têm operações próprias e que vão colocar as suas próprias operações para funcionar ali. Então, é um tipo de bolso diferente que exige um timing de negociação também diferente, tá? A gente vem extraindo muito lucro dessa estratégia de vender um a um, né, de vender os ativos de forma pulverizada. A gente vem mostrando o resultado dessa estratégia, como você falou, no material da quarta emissão, isso estava bem refletido lá. A gente espera soltar novas boas notícias a mercado nos próximos meses, né, continuar com o trabalho, mas, de fato, isso leva um tempo crítico de negociação para que a gente consiga vender o imóvel no máximo de valor, maximizando a TIR. Vender rápido é fácil, só que não vende no melhor valor possível, é o custo da liquidez, né? Você quer vender rápido, você vai destruir preço. Então, a gente acredita no paralelismo dessas estratégias, né, das duas avenidas que eu te falei, porque as negociações em M&A, né, de venda de agência, levam tempo, enquanto que o mercado de capitais é uma via muito mais rápida, vamos dizer assim, e que a gente conseguiria acessar com mais recorrência, de forma a ir, de novo, acrescentando dividendo lá no final do contrato atípico. Sim, interessante. Então, é o que vocês chamam ali no material de alienações ativo por ativo, né? Vocês colocaram ali, então, que é uma estratégia que vocês consideram que vai realmente maximizar o retorno para o cotista. E vocês já realizaram, né? Acho que nessa última janela aqui, até foi publicado um fato relevante, vocês já venderam até algumas, acho que foi uma agência da Caixa, se eu não me engano. A gente vendeu 6 agências nos últimos meses, tá? A gente girou 80 milhões de reais, sendo que desses 80 milhões, foram 15 milhões acima do valor patrimonial. Então, esses imóveis, na verdade, eles valiam 65, eles estavam bucados a 65, a gente vendeu a 80, então gerou o patrimônio de 1,32 ali para o cotista. Além disso, a gente
nesses 65 milhões, ainda tinha 9 milhões de ganho de capital dentro do book. Então, no total dos 80, 24 milhões eram ganho de capital. A gente distribuiu isso para os cotistas, ou enfim, está distribuindo aqui dentro do semestre. E o movimento tende a continuar sendo esse, quer dizer, fazendo negociações cautelosas, girando esse portfólio de agências, né, vendendo e realizando esse ganho de capital, distribuindo para o cotista e reinvestindo o principal nos imóveis que a gente considera aqui aderentes à estratégia de varejo, que não são só puramente lojas de rua, porque loja de rua tem de todo tipo, né, mas que sejam imóveis em excelentes localizações, que tenham uma resiliência de ocupação grande, que tenham uma tipologia flexível para o tipo de player que está ali naquela localização, e que estejam adequados à nova realidade do varejo, que é um varejo multicanal, que é um varejo que acessa aqui várias formas de venda, e que tem uma característica de imóvel muito própria, né? Hoje a gente já conhece a característica, em termos de tipologia, que esse imóvel precisa ter para atender esse varejista que está mais antenado aqui no crescimento. Então, é um pouco esse o racional, tá? É transformar aquele ativo mais datado, que é o da agência bancária, que tem sempre, né, aquela característica mais conhecida, para um novo imóvel que tem um aspecto muito mais resiliente para a próxima década e que vai procurar a próxima década de valorização imobiliária. E, Bárbara, muito se fala dessa questão dos FIIs das agências bancárias, enfim, está vendo o caso do Nubank agora, não, já com valor de mercado acima que bancos... Do Itaú, né? Do Itaú, bancos tradicionais, enfim, tudo vai ser digital. Mas, de qualquer forma, ter aí a agência bancária é um dos, né, dentro de um fundo que pode ser ainda atrativo, né, ter agências bancárias dentro de um fundo diversificado em termos de segmentos. E o que você enxerga dentro desse concepção também pós-pandemia, que você está falando aí de um novo varejo, quais são os segmentos que vocês consideram atrativos? É o vestuário, roupa, ou drogarias, ou mesmo os maiores, como os grandes supermercados, enfim, o que vocês estão enxergando aí? Legal. É até bacana falar, né, de agência, porque assim, é mais óbvio de fazer a conta, né, quando tem só agência, o investidor vê isso de uma forma mais fácil. Quando tem esse monte de novos ativos, acho que uma parte aqui da gestão também vai ser um pouco de educar o investidor a como fazer esse cálculo, né, como que a gente faz a conta aqui ao longo do tempo, como que a gente avalia um fundo desses, né, que vai ter uma porção de ativos aqui de varejo. Então, abordando mais diretamente a tua pergunta, a gente acredita em um fundo que é exposto da seguinte forma, 50% dele em contrato atípico. E aqui em contrato atípico, a gente está falando de todos os varejistas que absorvem contratos atípicos ou que têm essa necessidade. Não é necessariamente supermercado, mas é também supermercado, tá? Então, alguns tipos de varejista que tem atípico, por exemplo, material de construção, por exemplo, drogaria, por exemplo, pet center, enfim, tem uma infinidade aqui de locatários que têm essa necessidade ali no cerne da sua expansão, tá? Os outros 50% do fundo, eles vão olhar para os contratos típicos e para a valorização imobiliária desses imóveis. Então, são a pitada de risco aqui, né? Esses 50% atípicos, que são dos contratos mais resilientes, pulverizados ao longo do tempo, sem concentração de risco e tal. Eles são para dar o colchão de dividendo no momento de estresse, né? O Rio Bravo Renda Varejo nasceu com essa característica de ter um dividendo extremamente estável, né? Então, a gente não quer tirar totalmente a estabilidade aqui do fundo, 50% fica assim, e os outros 50% vão ter excelentes localizações que valorizam ao longo do tempo, que podem potencialmente comprar luvas para ocupação, que são imóveis que recebem capex constantes dos proprietários, de forma que ele vá repondo, de fato, o valor ao longo do tempo desse imóvel, corrigindo de forma real, né, o preço do metro quadrado dessa ocupação, que vá sendo atualizado, que a gente não fique com nada datado no portfólio, que no final do contrato exija um capex enorme, enfim, então,
os outros 50% são para buscar essa essência imobiliária e não essa essência de crédito que tem o contrato atípico. Tá? Ele deve ser distribuído dessa forma. E dentro desses 50% típicos que nós estamos falando, aqui pode ter todo tipo de varejista possível. A gente dá um guidance do material que a gente gostaria de seguir a pizza do faturamento nacional, né? Que tem muito eletromóvel, tem muito moda, tem muito essa característica que ainda não está tão presente nos fundos imobiliários, mas que a gente está se propondo a absorver. Então, todos esses segmentos do varejo nacional, se for um crédito bacana, numa localização legal e com uma tipologia que se esse inquilino sair a gente consegue colocar outro, ele está apto a entrar aqui nesse book dos 50% típicos do fundo. Bom, interessante. E você comentou já na ponta de saída que você gera uma oportunidade bem interessante nesse segmento de varejo, porque pega um público diferente do que é o laje corporativa, do que é logístico, do que é shopping center, onde você tem realmente a negociação normalmente com grandes players, né, com volumes maiores. E até conversando com outro gestor desse segmento de varejo, na ponta daí de aquisição, ele até me falou que é um segmento talvez com o maior número de oportunidades que tem no nosso mercado imobiliário brasileiro, porque ele falou também que ele chamou de, eu tenho essa oportunidade de arbitragem, quer dizer, na ponta de aquisição, compradora, da perspectiva do fundo, realmente você tem essa maior flexibilidade, possibilidade de aquisições com retornos, né, cap rates melhores na média do que, por exemplo, um corporativo, um shopping? Com certeza, eu concordo, é um segmento com muita oportunidade. Eu gosto de tangibilizar isso um pouco falando o seguinte, né? Se a gente pegar prédio AAA em São Paulo, a gente deve ter o quê? Uns 50, 60 prédios? Vamos chutar muito alto, uns 100 prédios. Se você andar ali na Paulista, você conta 100 lojas, assim, fácil, estalando o dedo, né? Então, tudo bem que a gente está falando de tickets completamente diferentes, de características de imóveis completamente diferentes, mas é só para, em volume, em quantidade, né, dar um pouco da cor, da diferença de um mercado para o outro. As negociações são muito mais pulverizadas, os proprietários não são os grandes detentores de imóvel, né, que a gente está pensando aqui para a laje corporativa, nos grandes proprietários gringos, nos fundos de pensão estrangeiros, nos próprios fundos de pensão brasileiros, nas empresas listadas, nos fundos imobiliários, enfim. Aqui a gente vê muita pessoa física detendo imóvel nesse mercado, tem muita oportunidade. Eu gosto de falar, Thiago, que eu não acredito muito em arbitragem, tá? Assim, eu sou bem cautelosa com essa palavra, porque eu acho que na maioria das vezes a gente vê menos arbitragem e mais desconhecimento de relação risco-retorno, tá? Na minha cabeça tem todo prêmio muito alto tem um risco meio dentro ali da negociação. Mas eu concordo que se for para existir arbitragem, é mais fácil que exista em um mercado como esse, muito menos profissionalizado do que em um mercado com players que estão todos ali olhando para as mesmas variáveis, como são esses outros segmentos, como logística, como laje corporativa, shopping, so on. Interessante, Bárbara. Então, fazer aqui uma última pergunta, em linha, mais ou menos, que eu conversei agora com o Alexandre, do desafio que é a questão da necessidade de captação de recursos, no caso do RBVA, como você falou, faz parte dessa estratégia de mais longo prazo, de ter essa diluição do que é hoje a participação de agências, e o próprio Rio Bravo Renda Corporativa fez uma operação aí de securitização, enfim, tem um CRIA envolvido, num volume de 100 milhões para poder honrar essa aquisição do JK Financial Center, e você até comentou que parte relevante é contrato atípico, tudo mais, né, do que é o segmento aí do RBVA 11, então não seria uma saída, ao invés de você tentar fazer uma emissão no mercado, a gente sabe que está com uma janela bem desafiadora, né, de captação, principalmente falando de mercado de tijolo, de repente ir para essa linha da alavancagem? Eu acho que é legal, eu achei muito boa a sua pergunta, Thiago. Tem alguns pontos aqui para a gente responder ela, tá? A primeira
a alavancagem é legal, só que neste momento, para fazer operação atípica, precisa tomar bastante cuidado porque o custo da dívida também subiu. Então, a gente precisa ficar atento a isso para não ser, vamos dizer, adicionar muito risco e pouco retorno na margem, tá? Então, precisa ficar atento. O fundo imobiliário, ele tem uma característica de endividamento meio curiosa, tá? Que é o seguinte, se você pegar uma companhia e começar a emitir um monte de debênture, na margem o preço desse endividamento vai começar a subir, né? Porque a companhia vai ter um risco ali de liquidez para pagamento dessa dívida. O fundo imobiliário não, porque ele securitiza imóvel por imóvel ou pacote por pacote. Então, vamos dizer assim, ele tem menos trava a mercado para endividamento, porque a dívida na margem ela não vai subindo. Só que isso não significa que o risco do fundo não vá subindo, porque você tem mais dívida para pagar, isso só não está refletido na taxa, tá? Assim, sendo meio técnica demais, talvez, aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o gestor precisa ser muito cuidadoso em fazer operação alavancada, porque apesar de a taxa não exigir esse risco, ele pode ter problema para pagamento dessa dívida, ainda mais no momento de restrição de liquidez de equities, como a gente está agora. Então, tudo isso, né, toda essa divagação para dizer o seguinte, no Rio Bravo Renda Varejo, a gente vê menos espaço para fazer operação de endividamento agora. Vamos lembrar que 2022 a gente vai começar a ter amortização do último pacote com o Grupo Pão de Açúcar, tá? Então, a gente começa a pagar esse CRI. É um percentual confortável do fundo. A gente tem 14, aproximadamente, por cento do fundo alavancado, tá? E a gente não gostaria de aumentar isso nesse momento. Se aumentar, não deve passar dos 18%, 20% estourando, tá? Assim, 20% aprovar no nosso comitê já seria um baita palavrão. Então, o racional aqui é fazer menos alavancagem e mais dessas operações mais cautelosas, de forma que a gente vá, de fato, reciclando capital. Antes da gente pensar em alavancar mais o RBVA, tem muita lição de casa para fazer relacionada às vendas dos ativos e a alocação desse capital aos poucos em novos imóveis, tá? O Renda Corporativa é um fundo muito mais redondo do ponto de vista de estrutura de imóveis do que é o Renda Varejo hoje, que vai atravessar um período de muita necessidade de gestão próxima, de gestão ativa mesmo, para não deixar ocorrer vacância, não deixar cair dividendo, etc., que é muito do trabalho que a gente já vem há anos fazendo, né? Há pelo menos 2 anos e meio a gente já vem fazendo trabalho para evitar que isso aconteça no futuro. Então, o momento agora é mais de se voltar para resolver as questões aqui do portfólio, deixar ele bem endereçado, do que ficar só alavancando para comprar mais imóvel atípico, tá? Então, é interessante, Bárbara. Então, a gente chegou aqui no final aqui do nosso tempo da entrevista. Então, enfim, queria que você fizesse então, as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Legal, bacana. Em relação ao Rio Bravo Renda Varejo, acho que nós teremos novas boas notícias a mercado para soltar aqui. Para isso, não é que eu acho que a gente vai ter, a gente vem trabalhando para fazer isso, né? Para soltar novas boas notícias a mercado. Vamos continuar com o movimento de reciclagem de agências, não é propriamente só uma reciclagem, né? Uma implementação da nova política de investimentos do fundo. Nós estamos muito focados em entregar qualidade, boas localizações, imóveis flexíveis para os nossos cotistas, e sempre nesse grande racional de adicionar renda ao fim do contrato atípico. A nossa última emissão, ela tinha uma característica ser levemente abaixo do valor patrimonial, tinha um efeito dilutivo de menos de 0,5%, que também era um cuidado nosso aqui na emissão. No entanto, ela era importante para adicionar valor ao final dos contratos atípicos, aumentando aqui a percepção de valor toda do produto e dissolvendo risco, essa conversa toda que a gente teve. Nós acreditamos que o case do RBVA é um case bastante complexo, que vai exigir do investidor
bastante cuidado na hora de olhar, porque pode ser um case de bastante upside, mas precisa ser bastante bem analisado. E não à toa nós estamos constantemente soltando novos materiais para subsidiar esse estudo dos investidores e para ajudá-los nessa trajetória aqui de precificação dessa nova realidade do Rio Bravo Renda Varejo. Então tá certo, Bárbara. Então agradeço aqui mais uma participação, né, para falar aqui do RBVA. Então agradecer toda a equipe aí da Rio Bravo Investimentos, né, Isabela também, da área de RI. Então espero poder conversar contigo aí com as novidades aí do Renda Varejo, tá certo? Obrigada, Thiago. Prazer estar aqui contigo. Então tá certo. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.